Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 11 de maio e todos os dias eu estou aqui compartilhando uma designação da escritura do Vem Segue. Essa semana estamos estudando a sessão 49 e a sessão 50 de Doutrina e Convênios. E eu pergunto qual dentro dessa designação aqui, qual é o versículo que mais tocou o seu coração? Qual é a sua escritura do coração, tá bom? Pode compartilhar comigo e depois eu vou compartilhar a minha com vocês também durante a semana. Hoje eu vou começar o estudo aqui falando a respeito da mensagem de ontem, tá bom? Eu recebi duas mensagens que eu gostaria de comentar aqui, tá bom? No meu canal aqui, Escola Dominical Brasil. O primeiro foi da irmã Margarida Macedo, ela escreveu assim: Sinto-me feliz em entrar no canal todos os dias e assistir, é um privilégio. Bom, a mensagem que eu estava compartilhando ontem falou a respeito de tanto o professor, né, aquele que prega, como aquele que recebe, ambos se edificam e se regozijam, né? Então o que acontece? Eu acredito, irmã Margarida, que essa felicidade, esse sentimento que você tem é o fruto do Espírito Santo, tá bom? Então você se sente bem porque você está conseguindo sentir o Espírito por meio dessa mensagem. Uma outra mensagem que teve aqui foi da irmã Mercedes Silva de Araújo. Ela falou assim: vou procurar sempre ter um jarro grande para que eu possa receber todo o conteúdo, né, o conhecimento. Ela está mencionando aqui a respeito da mensagem do Adriano. O Adriano ele pegou uma citação do presidente Bruce R. McCulloch que fala sobre que tanto aquele que está ensinando como aquele que está aprendendo, a responsabilidade são dos dois para que possa ser uma junção, né, perfeita ali, tá bom? Inclusive nessa citação vou deixar aqui no final da descrição do meu vídeo para quem quiser acompanhar, mas o presidente Bruce R. McConaughey, ele fala que, por exemplo, aquele que vai ser o orador, que vai compartilhar a mensagem, ele pode chegar ali, por exemplo, na Sacramental com uma garrafinha, né, de conhecimento. E às vezes a congregação, as pessoas que estão lá embaixo, estão abertas para o Espírito do Senhor, estão com um jarro grande ali, né? Com um vaso grande ali, de maneira que quando a pessoa despejar o seu conhecimento, né? Vai ser como se fosse uma gota batendo lá no fundo do jarro, pouco conhecimento. Então, a pessoa que vai ensinar também tem que estar com o Espírito, tem que estar com um grande conhecimento, tá bom? E aí ele fala também o inverso, né? Que também existem ocasiões em que o orador ali, ele se prepara, ele entra em sintonia com o Senhor e chega ali para compartilhar a mensagem cheio do conhecimento do Senhor, né? E às vezes as pessoas que estão recebendo ali estão com uma xícara, né? Como se fosse uma xícara. Por mais que tenha tanto conhecimento, não vai caber dentro de uma xícara ali. Então ele fala que tanto aquele que prega como aquele que recebe, eles têm que estar em sintonia com o Espírito do Senhor, né? Ou por acaso você não já ouviu numa sacramental alguém dizer assim: nossa, essa sacramental foi muito boa. Ou comentar o discurso daquela pessoa: nossa, aquela pessoa discursou muito bem, né? E as outras pessoas às vezes nem notaram isso. Então a responsabilidade de sentir-se feliz, de sentir o Espírito Santo, está em cada pessoa que recebe a mensagem, tá bom? Assim também a pessoa que está comunicando a mensagem tem que se preparar por meio do Espírito. Bom, então obrigado aí pela mensagem de vocês, obrigado Adriano por sempre estar colaborando, colocando citações, né, respondendo perguntas de outras pessoas aqui no canal, muito obrigado pela ajuda. Bom, hoje a designação que eu vou compartilhar com vocês está aqui na seção 50, eu vou ler do versículo 10 ao 12 aqui, tá bom? Para explicar algumas coisinhas aqui, diz assim, ó: E agora vinde, diz o Senhor, pelo Espírito, ó élderes de sua igreja, e junto arrazoais para que compreendais. Arrazoais assim como um homem arrazoa com outro, face a face. Ora, quando um homem arrazoa, é compreendido pelo homem, porque arrazoa como um homem. Assim também eu, o Senhor, arrazoarei convosco, para que compreendais. Bom, essa palavra arrazoais aqui seria no sentido de discutir o assunto, de debater o assunto ali, tá bom? Então ele está falando que quando uma pessoa debate com outra, discute o assunto ali, a compreensão é maior,
né? Então, porque juntos os dois conhecimentos ou esclarecimento ali. Por exemplo, uma área na missão que eu cresci muito foi a minha primeira área na missão, que era Anápolis. E o que acontecia ali, né? Como em Anápolis ali tem muitas diversidades de religião, sempre tinha alguém que vinha debater ou mostrar algum ponto ali nas escrituras para nós, né? E eu tinha sorte que eu tinha um companheiro que já estava mais tempo que eu na missão, né, e mais tempo naquela área ali, ele conhecia das escrituras e mostrava, não, mas isso que você está falando, você não está vendo esse ponto da escritura aqui, olha só. Ou quando a pessoa mostrava algo, mas olha, o contexto dessa escritura está levando para esse lado aqui. Você está... ele não usava a palavra desvirtuando, mas ele falava, olha, você está desviando o assunto, ele está ensinando uma coisa e você está dizendo que é outra, olha o contexto aqui. Então é muito importante a gente ter esses debates, porque a gente aprende muito, né? Inclusive tem um canal que eu acompanho, que é o do Vitor Neres, tá bom? Eu indico aí para todos vocês. É um canal que ele defende a verdade, né? Por exemplo, teve um homem que falou assim, Jesus Cristo é um holograma, né? Jesus Cristo não existiu, é uma ficção aí. Nossa, como assim, né? Aí Vitor Neres vai lá e ele defende, né? Ele fala como o argumento daquela pessoa é fraca, tá bom? Por exemplo, para mim, né? Jesus Cristo, o nascimento dele mudou a história já. Nós estamos agora em 2021 depois de Cristo. O nascimento de Cristo mudou a história. A data que se conta os anos, né, em muitos países mudaram por causa do nascimento de Cristo ali, todos aceitam. Então existem muitas evidências, né? Mas a maior é saber pelo Espírito Santo. Então eu gosto muito do canal do Vitor Neres, principalmente porque ele está defendendo ali a verdade, mas também que nesses debates a gente acaba aprendendo muito, assim como eu aprendia lá na área que eu estava em Anápolis. Meu companheiro ia mostrando as coisas, eu ia anotando ali para me aprender. E esse conhecimento que eu adquiri na primeira área em Anápolis, eu usei nas outras áreas que eu fui, né? Não para debater, mas para mostrar para as pessoas, compartilhar. Tá bom? É muito importante nós termos um conhecimento das escrituras. Por quê? Nós temos o nosso testemunho, que é o principal, porque a gente não vai ser abalado se a gente tem um testemunho, mas o conhecimento nos ajuda a ajudar outras pessoas, porque nós somos instrumentos na mão do Senhor. Tá bom? Vamos supor aí um instrumento aí de uma pessoa que trabalha, um açougueiro, por exemplo. Um açougueiro, ele tem a faca bem afiada ali, é o instrumento dele de trabalho. Vamos supor que eu sou um instrumento na mão do Senhor, que eu seja uma faca, né? Se eu for uma faca meia cega, dá para cortar a carne, né? Mas se eu for afiada, vai cortar muito mais fácil. Então eu preciso me qualificar para que o Espírito ele possa agir de uma maneira melhor por meu intermédio, entendeu? Bom, continuando aqui o versículo, né? Então eu vou deixar só o convite para vocês se inscreverem lá no canal do Vitor Neres, eu aprendo muita coisa lá. Eu vou deixar no final da descrição do meu vídeo aqui o link do canal dele, tá bom? Continuando a mensagem aqui, né, depois dessa parte de arrazoai, o Senhor fala aqui no versículo... só falando a maneira que o Senhor fala aqui, né? Ele está falando sobre arrazoai, assim como nós aprendendo, como nós debatemos ou discutimos um com o outro determinado assunto, ele falou, agora eu vou discutir com vocês esse assunto, tá bom? Para que vocês possam entender. Porque ele já havia explicado em outras sessões sobre esse assunto e novamente aqui eles estavam perguntando sobre isso. Então ele falou, eu vou falar com vocês claramente para vocês entenderem. E aí ele diz aqui no versículo 13 e o versículo 14, diz assim, portanto eu, o Senhor, faço-vos essa pergunta, para que fostes ordenado? Ele está falando aos elders da igreja que eles foram enviados para pregar o evangelho. E aí ele mesmo responde, ele faz essa pergunta, para que vocês foram enviados? E ele mesmo responde a pergunta no versículo 14, dizendo, para pregar o meu evangelho pelo Espírito, sim, o Consolador que foi enviado para ensinar a verdade. Bom, então eles eram enviados ali para ensinar, pregar o evangelho. Mas quem vai converter ali? Será que é os meus argumentos que vai convencer? É muito bom a gente ter o conhecimento, mas quem vai realmente converter é o Espírito. Olha o que ele disse aqui, né? O Consolador que foi enviado para ensinar a verdade. Então a verdade entra no coração da pessoa por meio do Espírito Santo. Então por isso a importância, né, daquele que está pregando, aquele que está recebendo, sentir o Espírito Santo, estar preparado aí para ter o Espírito Santo, tá bom? Para entender a mensagem. Bom,
Eu vou terminar aqui, ó, a mensagem lendo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. O apóstolo Paulo fala assim: Porém Deus nos revelou pelo seu Espírito. Ele está falando que as coisas que Deus havia revelado a ele por meio do Espírito. A todas as pessoas, Deus revela por meio do Espírito. E ele continua dizendo, por quê? O Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Então ele está falando que o Espírito Santo, ele esquadrinha todas as coisas, ele pega todos os ângulos, tem todo o conhecimento. Então nós devemos estudar as Escrituras como? Por meio do Espírito do Senhor. E o versículo continua dizendo assim, porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então olha que fascinante, né? Nós podemos saber muitas coisas por nós mesmos, né? Ele falou, o Espírito do homem sabe as coisas do homem, por si só. Ou seja, eu posso estudar sobre medicina, eu posso estudar sobre mecânica, eu posso estudar sobre elétrica, me tornar um engenheiro. Eu vou obter esse conhecimento pelo estudo dos homens, tá bom? Que são as áreas de trabalho. Mas olha o que ele falou, que as coisas de Deus nós só vamos saber pelo Espírito de Deus. Então, aqui mostra que é essencial, tá bom? Estudar as Escrituras com o Espírito do Senhor. Então, o desafio nosso é esse, estarmos preparados sempre para receber a mensagem do Senhor. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.